Hoje nós vamos falar sobre a coleção da Bíblia. Então vocês vão ver comigo hoje parte da minha coleção sobre Bíblia e sobre missais e sobre catecismos, tá? Então eu tenho uma coleção razoável de Bíblias antigas, tá? Então nós vamos fazer uma viagem no tempo hoje, conversando e falando sobre a Bíblia. Nós vamos ver os principais personagens da Bíblia e vamos fazer um pequeno estudo da Bíblia, tá certo? Então a Bíblia é que nós vamos falar. Vai ser um assunto interessante, que é o assunto de hoje, a Bíblia, tá? Então vocês vão ver comigo aqui as antigas Bíblias, as raras Bíblias, tá? Então nós vamos viajar no tempo falando sobre as Bíblias, as antigas Bíblias. Nós vamos falar sobre a história do Evangelho, tá? Nós vamos ver a Bíblia do católico, nós vamos falar sobre a Bíblia do protestante e nós vamos falar também do Espiritismo e a Bíblia. Então nós vamos falar tudo sobre a Bíblia. Nós vamos falar sobre quem é quem na Bíblia, os personagens da Bíblia, tá? Então nós vamos fazer uma viagem no tempo, tá? Nós vamos ver os principais livrinhos de missa, tá vendo? Nós vamos ver os principais catecismos. Estamos vendo aqui os principais livrinhos de missa do meu acervo, tá vendo? O meu acervo é formado por livros de missa desde o século XIX, tá? Os primeiros livrinhos de missa da minha coleção, eles eram feitos de capas de madrepérola. Tá vendo? Capas de madrepérola. Esse aqui, 1857. Olha que trabalho lindo desse livro de missa. Tá vendo? Então, vários livros que eu tenho são de capas de madrepérola. Cada um mais lindo que o outro, tá vendo? Cada um mais lindo que o outro. Esses aqui são de marfim e marfinite. Tá vendo? Então, nós vamos ver aqui parte da coleção. Olha que peça linda, toda trabalhada. Tá vendo? Peça maravilhosa essa. Tá vendo? Então, parte do meu acervo de missais. Esse aqui também é um show. Todo em madrepérola. Todo trabalhado. Então, nós vamos ver aqui parte do acervo de missais. Missais. Esse é em marfim, ó. Esse aqui é interessante, ó. Ele é todo em prata trabalhado, filigranado, tá vendo? Olha que peça linda. Toda em prata filigranada, ó. Lindo. Lindo. Todo trabalhado. Todo em prata filigranada. Tá vendo? Peça linda. Olha esse outro aqui, ó. Todo trabalhado. Todo trabalhado. Tá? Esses pequenos aqui, ó, eram usados muito na primeira comunhão, né? As crianças recebiam isso aqui para poder acompanhar a missa, né? A gente dava o nome também de catecismo.
O catecismo vem do latim tardio, tá? Catecismo vem do latim tardio, porque eles são dogmas, são os princípios e moral do cristianismo, tá? Isso aqui as crianças aprendiam na catequese, que é o rito, não é? O ritual de iniciação cristã. Qual é a função? Informar, instruir e ensinar a voz viva, tá? Então era considerado um livro sagrado também. Tá vendo? Então, tá aqui, ó, para acompanhar a missa. Tá aqui, ó, a doutrina cristã. Os primeiros catecismos. Esse aqui era ilustrado, ó, doutrina cristã. Catecismo para a primeira comunhão, ó. Ensinava as orações simples, tá? As importantes, que era o credo, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Salve Rainha, e totalmente ilustrado, tá vendo? Então, o catecismo ensina os dogmas e princípios morais do cristianismo, tá vendo? Esse aqui são os antigões, ó. É o catecismo. Então, nós estamos vendo aqui uma série de catecismo e livrinhos de primeira comunhão, tá? Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, foi o meu livro de primeira comunhão, tá vendo? Esse foi o meu livro de primeira comunhão. Meu guia. Então, nós estamos vendo aqui uma série de livrinhos para acompanhar a missa, o ritual da missa. Ritual da missa. O ritual da missa. Cada um mais lindo que o outro. Tá vendo? Esse aqui é fora de série, ó. Tá vendo? Fora de série. Tá vendo? Essa linda. Isso aqui era em baquelite. Isso aqui era marfim. Marfim. Cada um mais lindo que o outro. Então, nós estamos vendo aqui os missais, tá? Para acompanhamento das missas. Das missas. Isso aqui é lindo. Parte do meu acervo. Parte do meu acervo. Parte do meu acervo. Tá? Então, essas são fora de série. Ó. Olha que peça. Show. Show. Todo em madrepérola. Tá vendo? Todo em madrepérola. Eu tenho até em tartaruga. Ó. Isso aqui, ó, é em tartaruga. Ó. Tá vendo? E com apliques em prata. Ó. Cada um mais lindo que o outro. Cada um mais lindo que o outro. Tá? Então, parte do meu acervo de livrinhos de missa. Livrinhos de missa. Tá vendo? Livrinhos de missa. Os mais lindos livrinhos de missa do meu acervo. Tá? Livros de missa. Esse aqui é lindo, todo trabalhado. Todo trabalhado. Todo trabalhado. Todo trabalhado. Tá? Todo trabalhado. Esses eram os mais simples, ó. Esses eram os mais simples. Eram os mais simples.
também são importantes na minha coleção. São os mais simples. Tá? Os mais simples. A Bíblia. O nome Bíblia vem do grego, biblos. Biblos significa livro. Então, Bíblia significa livro? Significa livro. Só que, na verdade, a Bíblia significa livros. Por que livros? Porque a Bíblia ela é formada por vários livros. Tá? Então, na verdade, a Bíblia são textos religiosos ou escrituras sagradas para o cristianismo. Tá? Também para o judaísmo e outras religiões. Originalmente eram escritas em hebraico, aramaico e também grego. Aramaico era a língua de Jesus Cristo. Tá? Então nós estamos vendo aqui a Bíblia. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento, tá? E o Novo Testamento. Antigo Testamento é a primeira das duas seções que é dividida a Bíblia cristã. A Bíblia católica, ela inclui 73 livros. 73 livros, tá? 46 ligadas ao Antigo Testamento e mais 27 livros ligados ao Novo Testamento. Tá? Ao Novo Testamento. Gênesis seria as origens no princípio que Deus criou tudo. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Tá? Então, no Gênesis, a história começa assim. O elemento seco seria a terra. E os líquidos, no início, representariam os mares. Então, os mares, líquido, tá? A gente esquece o termo rio, lagoa, mares. Era assim que era feito no Gênesis. E a terra era formada principalmente de relvas, ervas e sementes, segundo Gênesis. E nas águas, cardumes e outros seres viventes. Tá? E na terra? Quem vivia na terra? Na terra, as outras espécies que se arrastavam e voavam. Isso era o início, querida, tá? Isso era uma representação do que a Bíblia falava. Logicamente, isso aqui tem acréscimos, né? Então, nós estamos vendo aqui as ilustrações lindas que a maioria das Bíblias apresentam, não é isso? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, tá? É o livro mais vendido no mundo. Tá? Então, nós estamos vendo aqui o iniciozinho das Bíblias. Essa Bíblia aqui apresenta também lindo texto e lindas ilustrações, ó. Tá? Aqui nós estamos vendo as divisões do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento começa com Gênesis. Aqui. E o Novo Testamento
com a figura dos apóstolos, contando a história de Jesus. É a mesma coisa que você hoje tá sendo representada a figura de Jesus e seus colegas de turma, de escola, teus vizinhos, falassem sobre você, tá? Então, os amigos de Cristo, eles escreviam sobre o amigo Cristo, Jesus Cristo. E através dessas escritas, desses livros que eles fizeram em homenagem ao amigo Jesus, esses livros foram formando uma história que formou o Novo Testamento. Tá vendo? Só que tem uma coisa estranha aqui no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele acaba em Apocalipse. Entenderam? Então, aqui é a história da Bíblia. Agora, uma coisa interessante, ó. Eu tenho na minha coleção aqui um livro fantástico. Esse livro aqui, ó, é de 1656. Tá vendo? É a Viagem à Terra Santa. Tá? Ele foi feito na Espanha pela Imprensa Real Espanhola. Foi feito em Madrid em 1656. Ele é importante no meu estudo porque ele mostra toda a área dos acontecimentos bíblicos. Tá? Então nós vamos ver nesse livro aqui, que é um show de livro, tá? Nós vamos ver, porque naquela época, logicamente, não tinha fotografia. Não tinha fotografia, mas tinha o desenho. Então aqui nós vamos ver, tá? Tá aqui, ó. Essa área aqui, ó, é onde ficava Pilatos, ó. Isso aqui, ó, era a igreja do Santo Sepulcro. Tá aqui, ó. Tudo em litografia de época. Santo Sepulcro. Isso aqui, ó, era a capela do Santo Sepulcro. Nós estamos falando, colega, em 1656. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então nós estamos vendo aqui um documentário fora de série. Isso aqui era a cidade de Betânia. Aqui nós vamos encontrar o sepulcro de São Lázaro. Está aqui, ó. Está aqui. Aqui era o caminho de Belém. Nós estamos vendo aqui gravuras de 1656. Está aqui. Está aqui, ó. O sepulcro de Raquel, personagem bíblica. Está aqui. Está aqui. Então, é uma verdadeira história no tempo. Está aqui. Esse material era todo litografado. Era como se fosse carimbos feitos de pedra que retratavam, que documentavam os fatos, como se fosse uma fotografia. Então, esse livro aqui é um livro maravilhoso do meu acervo. Viagem da Terra Santa. 1656.
1656. Tá? Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Tá aqui. Esse aqui, ó, é uma Bíblia. Uma Bíblia. Fora de série também, ó. Porque nós registramos nesse livro aqui, ó, a Terra Santa. A Terra Santa é importante porque a Terra Santa é a Palestina. A Palestina é o palco onde se desenrola a vida e ação dos grandes profetas da Bíblia. Tá? Então a Palestina também era chamada País dos Filisteus. Os romanos conquistaram o país em 63 antes de Cristo. Tá vendo? Então a Bíblia, ela movimenta o seu palco, tá? Na Palestina. O Talmud era um livro que contém estudos sobre a lei judaica e refere-se à Palestina como a terra. Terra, o que significa isso? Lugar sagrado. E o sonho ideal de várias gerações. A Palestina. Então, quando a gente fala em viagem à Terra Santa, tá? A gente lembra da Palestina, tá? Interessante. A Palestina, ela estende-se entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. Limita-se ao norte pela Síria e ao sul pela Península de Sinai. Quando Cristo vem ao mundo, ela é uma província síria. E nessa época o domínio era romano. A Galileia, localizada ao norte, existia uma mistura de cultura. Eram os semitas, eram os gregos, os fenícios e os judeus. Esse povo, querida, que vivia nessa área aqui, tá? Eles viviam numa miséria muito grande. Tá? Então, o que acontecia aqui? Nessa área de miséria, muitos viviam vagando de aldeia a aldeia, colega. E nessa terra que era desprezada pela elite judaica, é que nasce o nosso personagem principal da Bíblia. Nasce Jesus de Nazaré. Tá? Então a Bíblia, ela conta uma história maravilhosa de um povo sofrido, um povo miserável, tá? Que tinham que ter uma proteção de uma coisa maior, tá? Na Palestina existia a Judéia. A Judéia, ela ficava ao sul da Palestina. Era uma região que tinha muito deserto, altas montanhas, cheias de pedra, tá? E era banhada pelo Jordão e pelo Mar Morto, tá? Então, tudo isso a gente vai ver na história da Bíblia. A Bíblia conta toda a história desse povo que vivia ali. Tá me entendendo? Nessa área era o centro do judaísmo ortodoxo. Nessa área se concentrava
os eruditos da Palestina, que eram os velhos, que formavam o centro do judaísmo, que eram chamados de eruditos, e formavam o conselho dos anciões. Tá? Então, toda a história da religião, ela se passa nessa região da Palestina, tá vendo? Até Belém, a cidade de Davi, onde a pobreza era imensa. Nessa imensa pobreza e miséria, tá? Nasce Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, nós estamos vendo aqui cenas bíblicas da Bíblia. Cenas da Bíblia. Função da Bíblia: defender a fé. Essa é a função da Bíblia. Defender a fé. A figura de Jesus Cristo, ela é retratada no Novo Testamento. Tá? No Novo Testamento. Eu falei para vocês que a Bíblia, ela tinha o Antigo Testamento, que é a primeira das duas seções, que era dividida a Bíblia cristã, e tinha o Segundo Testamento. Não é isso? A Bíblia católica, tá? Eu falei também para vocês que ela inclui 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Então, vocês estão vendo aqui, comigo aqui, uma outra Bíblia da minha coleção, que é de 1715. Essa Bíblia aqui que eu tenho aqui, querida, ela é maravilhosa. Tá? Ela foi feita na Antuérpia em 1715. Tá? Linda. Linda peça do meu acervo. Tá aqui, ó. Linda peça do meu acervo. Tá vendo? Aqui, nesse livro, na Bíblia, tem as divisões do Gênesis, ó. Diferente de uma outra Bíblia que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo? Acontece o seguinte, a Bíblia dos católicos, tá? Ela é diferente um pouco da Bíblia dos protestantes, tá? A Bíblia hebraica, ela é tradicionalmente usada pelos judeus. É a tradicional hebraica, não é isso? Então, na verdade, os livros sagrados são textos de inspiração divina, que são chamados de Sagradas Escrituras, ou simplesmente Escrituras. Aqui. Então, para estudar a Bíblia, tá? Existem reuniões chamadas sínodos e concílios. Nesses sínodos e nesses concílios é que são feitos estudos bíblicos, os estudos dos livros sagrados, tá? Vários concílios foram importantes. Nós tivemos o Concílio de Trento, que foi realizado em 13 de dezembro de 1545,
até 1563. E outros concílios, tá? Então, na verdade, o concílio, ele estuda tudo ligado à religião, tudo ligado à Bíblia, tudo que está escrito aqui, ó. Tá? Nós estamos vendo essa Bíblia aqui de 1715. Então, cada item desse aqui, ele é estudado, ele é discutido, tanto pelos católicos como pelos protestantes. O estudo é muito difícil, querida. É muito difícil. Porque existem várias pessoas que escreveram sobre a Bíblia. E cada um omite ou acrescenta alguma coisa no estudo bíblico. Por esse motivo, tem os sínodos e os concílios. Você está me entendendo? E existem livros que estudam esse tipo de concordância dos santos evangelhos. Esse aqui é um livro que eu tenho lindo, maravilhoso. Tá vendo? Que conversa, que estuda os evangelhos. Tá vendo? Aqui uma outra Bíblia da minha coleção. O Velho e o Novo Testamento. Esse livro aqui, essa outra Bíblia que eu tenho aqui, é de 1828. Está aqui. Então, existem diferenças entre a Bíblia dos protestantes e existem diferenças entre a Bíblia dos católicos. Tá? Não esqueçam, a Bíblia hebraica é tradicionalmente usada pelos judeus. Os judeus estudam a Bíblia. Agora, a Bíblia ela foi muito importante, é muito importante, porque antigamente, quando eu digo antigamente, é 1400, 1500, os livros sagrados eram bastante procurados. Bastante procurados. Mas os livros profanos também eram bastante procurados. Esse livro aqui é do meu acervo. Ele é de 1578. Então é um livro, olha lá, quilométrico, que fala sobre a pornografia, fala sobre o erotismo, tá? Sobre as perversões. É um livro de 1578. 1578. Então, em 1500, era importante, tá? Ter uma Bíblia aí para amenizar esse outro tipo de leitura. Porque o erotismo também existia nos livros antigos. Tanto os livros profanos, tá? Eu tenho vários. Esse aqui é o mais antigo da minha coleção. Esse aqui é de 1578. Mas eu tenho vários. E tenho vários religiosos, né? Então, para combater essa parte, que era conhecida como a parte do pecado,
Você tinha que ter Bíblias, tinha que ter livros religiosos. Tá? Aqui é uma outra Bíblia que eu tenho maravilhosa. Essa outra Bíblia que eu tenho aqui é maravilhosa também. Essa aqui é de 1801. 1801. Tá vendo? Do meu acervo. Também. Essa aqui, ó, era católica. Porque, na verdade, isso aqui era mais um missal do que uma Bíblia. Era uma Bíblia que era usada na missa. Inclusive tem a parte cantada, a parte tocada, a parte de música. Então você vê que a religião, ela tinha que fazer tudo para cativar o cliente. Quem era o cliente? O religioso. Tá? O religioso. Logicamente, existe um bater de frente entre religiosos de pessoas, de cabeças diferentes. Não é isso? Por esse motivo, o cristão, ele é dividido em vários grupos. Não é isso? Tem os protestantes, tem os católicos e os outros. Os outros geralmente não aceitam a figura da imagem. Tá? Só que a imagem não é pecaminosa, não. A imagem é para retratar os personagens bíblicos. Ah, então você tem a imagem, um desenho de Cristo com São José, isso é pecado? Não é pecado, não. Isso aqui você está retratando um acontecimento bíblico. Você está me entendendo? Está retratando um acontecimento bíblico. Então isso aqui é uma coisa pecaminosa? Você ter uma imagem dessa? Ah, mas você está adorando imagem. Eu não estou adorando imagem. Eu estou retratando um acontecimento bíblico. Então eu, como antiquário, como colecionador, esses tipos de peças, eu tenho várias. Olha que peça maravilhosa. Está aqui, a Santa Ceia. Ah, mas isso aqui foi inventado. Foi inventado por um artista. Mas já não tinha fotografia. Ele registrou através de uma escultura. Você está me entendendo? Uma escultura. Então eu posso retratar as figuras bíblicas. Eu posso retratar as figuras bíblicas por uma escultura. Não estou adorando a escultura. Eu estou adorando o quê? A Santa Ceia? Não. Eu não vou adorar a Santa Ceia. Aqui tem amigos e inimigos. Eu estou recordando um fato histórico, um fato bíblico, um fato religioso. Tá? É tão importante isso que eu estou falando para você, que o cinema, ele retratou. Recordam os 10 mandamentos? Recordam os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é um fato bíblico. Ele foi retratado por um artista no cinema. Esse artista também retratou os 10 mandamentos. Ó. Esse artista retratou numa gravura, numa litografia. Podia ter retratado numa calcografia, numa serigrafia, numa pintura. Mas ele retratou numa gravura litográfica, que era o da época. Tá? Então você pode registrar um acontecimento bíblico, tá? Através de uma escultura. Olha essa escultura que eu tenho aqui, maravilhosa. Olha essa escultura maravilhosa que eu tenho aqui.
Ah, é um fato. Não pode cultuar a imagem. Posso sim. Por que eu não posso cultuar uma imagem? Eu não posso adorar uma imagem. Mas eu posso achar a beleza do artista que retratou isso. Como o filme que foi feito sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um relato maravilhoso como Deus ensinou aos homens o verdadeiro caminho para mais facilmente se aproximarem a Deus, a Ele, ao próprio Deus. Ele conta a história empolgante do povo hebreu. O povo hebreu, tá? Que saiu em busca da terra prometida. O fato ele foi retratado no cinema, mas também foi retratado num álbum de figurinha. Está aqui. O álbum raro de figurinha que eu tenho até vários, eu tenho 6 álbuns desse. Eu gosto tanto do tema que eu tenho 6 álbuns desse, dos 10 mandamentos. Tá vendo? Então, o Moisés, ele não era só um profeta, ele era um legislador, era mais um homem de carne e osso, com suas emoções e seu orgulho e sua amargura. Ele era um amargurado, cuja voz se eleva ao Senhor, implorando misericórdia para a sua gente. Então isso tudo foi registrado, documentado no cinema. É uma arte. Então aqui nós estamos vendo as principais figuras que foram representadas no cinema. Está aqui. Ramsés II está no tema bíblico. Está aqui. Então, a primeira vez que um álbum de figurinha retrata um tema bíblico maravilhoso. Todas as cenas importantes do filme são retratadas aqui. Tá vendo? Tá vendo? Moisés aqui se eleva ao Senhor implorando misericórdia para a sua gente. Está aqui, no filme Os 10 Mandamentos. Está vendo? Essa lei foi dada, dos 10 Mandamentos, foi dada por intermédio de Moisés no Monte Sinai, e a Bíblia comenta isso no livro do Êxodo e também no Deuteronômio. Nome estranho, né? Deuteronômio. Então é um tema bíblico, é um tema religioso. Está aqui. As cenas do filme registradas num álbum de figurinha do meu acervo. Isso é para mostrar que a arte não é só isso aqui, não. Não é isso aqui só, não. A arte não é só isso aqui, não. A arte é isso aqui, ó. O cinema é uma arte, retratou um fato bíblico, e o álbum de figurinha retratando um fato bíblico. Tá? Maravilhoso esse álbum de figurinha. É pena que a gente não tem um tempo para ver tudo isso aí com detalhes. Tá vendo? Eu tenho 6 álbuns completos dos 10 mandamentos. Um fato bíblico, tá? Documentado em cinema e documentado num simples álbum de figurinhas. Simples álbuns de figurinha.
Tá vendo? Olha que história maravilhosa, querida. Tudo isso ligado a um povo pobre. Os 10 mandamentos seriam o ideal para qualquer indivíduo do mundo, não é isso? Os 10 mandamentos. Seria amar a Deus sobre todas as coisas. Seria não tomar seu santo nome em vão. Tá? Nos 10 mandamentos para o protestante, ele usa o termo não idolatrar ídolos. Como se isso aqui fosse ídolos. Cristo é um personagem bíblico. O ídolo seria você idolatrar São Jorge, São Francisco Xavier, seriam Santa Margarida, Santa Doroteia, seriam ídolos. São João Batista. Agora aqui você não está idolatrando, você está lembrando do personagem bíblico. Lembrando do personagem bíblico. Então aqui você está lembrando do personagem bíblico. Lembrar não é pecado. O 4º mandamento seria honrar pai e mãe. O 3º seria guardar domingos e festas de guarda. O 5º mandamento seria não matar, não matarás. Tá? O 6º, que hoje é muito difícil para muita gente, é não pecar contra a castidade. O 7º, a turma do Lula, do presidente Lula, ela tinha que escrever isso no papelzinho. Não furtar, não levantar falso testemunho. Para muitos, um pecado muito grave agora, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas dos outros, as coisas alheias. Tá? Essas regras dos 10 mandamentos seriam os marcos para o homem seguir o caminho da verdade, da liberdade e da felicidade. Tá? Nós vamos ver aqui outras Bíblias que eu tenho. Essa Bíblia aqui é de 1881. Essa Bíblia aqui ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela é toda ilustrada com gravuras de época. É pena que eu com uma mão só, porque a outra mão eu estou gravando, eu não tenho como abrir página por página. De personagens bíblicas que muita gente nem conhece. Dalila. Quando a gente fala em Dalila, não é Dalila. Dalila é um personagem bíblico. Dalila é personagem bíblica. Tá vendo? Isso aqui, mas a rainha do Sabá é uma personagem bíblica. Rainha de Sabá, personagem bíblica. Personagem bíblica. Tá aqui. Então nós estamos vendo aqui vários personagens importantes. Esther. Mas Esther, quem é Esther na Bíblia? Ela é um personagem bíblico. Então, essas Bíblias antigas do século XIX, século XVIII, século XVII, elas trazem isso. Uma outra Bíblia que eu tenho aqui maravilhosa. Essa aqui é de 1852. Está aqui? Em Barcelona. Tá vendo? Essa Bíblia é maravilhosa também, do meu acervo. Tá? Tá aqui. Bíblia maravilhosa. Olha aqui a figura aqui gravada nela. Tá? Isso aqui tudo aqui, ó, é material litográfico das Bíblias que eu tenho, ó. Cada um mais lindo que o outro. Cada um mais lindo que o outro. Cada um mais lindo que o outro. Isso aqui é arte, querido. Ah, não pode cultuar a imagem.
não pode cultuar a imagem, isso aqui é é uma arte. Se é uma arte, se isso aqui é uma peça artística toda feita em metal, eu não vou cultuar? Eu tenho que cultuar. Aqui. Eu tenho que cultuar em homenagem ao artista que fez a obra. Um outro livro que eu tenho aqui, ó. Uma outra Bíblia que eu tenho aqui, ó. Maravilhosa. Aqui. Susana. Já escutou falar em Susana? É uma personagem bíblica? Susana. Tá aqui. Tá vendo? Essa Bíblia é fora de série também. Tá aqui outra. Tá aqui, ó. Tá aqui. A fuga do Egito. Tá aqui. Jesus Cristo. Nossa Senhora. São José. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Jesus Cristo e os pescadores. Então, querido amigo, tá aqui. A Bíblia é um livro histórico, é um livro maravilhoso. Como não idolatrar a Bíblia? Como não cultuar esses artistas? Esse é um fato histórico bíblico. A Santa Ceia, retratada na Bíblia. Amigos, uma viagem no tempo. Bíblia, o livro mais lido, mais cultuado, mais querido e mais vendido no mundo inteiro. Abraços, amigos. Salve a Bíblia.